pastoral, eu tive contato com muitas experiências, com muitos casos relacionados à obra social. Minha esposa trabalhou em obras sociais durante muitos anos, trabalha até hoje atendendo de maneira assistencialista no consultório dela, ela é psicóloga, e então ela tem muito mais experiência que eu. Por que eu faço esse esclarecimento? Porque eu não quero falar aqui de assistencialismo, porque assistencialismo é uma coisa extremamente complicada, que muitas vezes envolve ideologia política, muitas vezes envolve ações governamentais, e o que eu quero falar, o que foi me proposto, é que eu falasse sobre o desafio da igreja. E a igreja tem que, a meu ver em particular, tem que se afastar um pouquinho do assistencialismo, porque o assistencialismo tem regras, tem leis, tem uma série de problemas que não cabe serem tratados dentro de uma igreja. Então, qual é a minha intenção? É falar um pouquinho dos desafios sociais que uma igreja enfrenta, e eu vou falar baseado em algumas experiências que eu tive. Então, vocês vão me ver durante a explanação contando alguns casos em que eu tive. Por quê? Porque esses casos, eles esclarecem tanto as dificuldades que aparecem no trato social da igreja, quanto mostram como resolver, quais são as atitudes que os crentes, como indivíduos e como igreja, devem ter diante desses desafios. Muitos desafios que a igreja enfrenta na área social são os mesmos desafios que uma ONG enfrenta. Porque ela vai lidar com seres humanos, os seres humanos têm os mesmos problemas, sendo crentes ou não, fazendo parte de uma entidade religiosa ou não. Porque são os problemas que o indivíduo enfrenta, são os problemas que a sociedade enfrenta. E são problemas com os quais a igreja vai ter que lidar. Quero também dizer que não vou tomar as minhas experiências como sendo experiências definitivas. Muitas pessoas têm outras experiências, têm sucessos, têm fracassos. Eu tive fracassos, muitos fracassos. Mas também tive sucessos no trato da área social. E isso é algo que eu não posso dizer que a minha experiência é a definitiva nesse campo. Porque onde eu obtive fracasso, pessoas obtiveram sucesso. Onde outras pessoas tiveram fracasso, eu tive sucesso. Então, quero deixar bem claro que vou falar aqui de coisas que eu vi, de coisas que eu presenciei, de coisas com as quais eu trabalhei. Bom, o que seriam então os desafios sociais da igreja? Pode passar. O primeiro é o desafio de se importar com as coisas. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja, e aqui eu quero falar da igreja local, não da igreja instituição como um todo, Foi bem o irmão Carlos, a aula passada, a alertar sobre isso. Nós temos que definir. Eu estou falando do desafio de uma igreja local, a igreja do bairro. Não a igreja como instituição. Eu não estou querendo falar do desafio da Convenção Batista Brasileira, por exemplo, da Convenção Batista Pioneira. Estou querendo falar do desafio da IBASP, no local. A primeira coisa é o desafio de se importar. Por que nós temos que nos importarmos com essa questão social? Porque alguém poderia dizer, bom, a gente tem que cuidar da parte religiosa. E eu sempre tive nas igrejas esse debate na escola bíblica. Porque você tem lá o líder de evangelismo, o pastor de missões, e você tem aqueles irmãos que estão mais interessados em fazer essas áreas. E esses irmãos, eles defendem com unhas e dentes que a área deles é a mais importante. Então uma frase célebre que essas pessoas usam: a igreja tem que sair das quatro paredes, a igreja tem que ir para o campo, para o mundo. O campo é o mundo. A igreja não pode ficar se preocupando só com o culto, só com o ritual, só com o cerimonial. A igreja tem que ir às favelas. Mas essas pessoas esquecem que também tem que se importar com a estrutura. Também tem que se importar com as coisas práticas da igreja. Então sempre há esse debate. O pessoal que quer que a igreja saia para fora e o pessoal que quer que cuide das coisas de dentro da igreja.
Então eu vi aquele debate do pessoal querendo verba para missões, para evangelismo, para comprar Bíblia, para comprar folhetos, e o pessoal que queria verba para a escola bíblica, para as revistas da escola bíblica, para a reforma da igreja, para comprar instrumento novo, para reformar os bancos. Então sempre teve esse debate. E por que isso acontece? Pode passar, irmão. O primeiro aspecto do desafio de nós nos importarmos com a parte social é a questão da dissociação entre o social e o espiritual. E é algo que é comum aos crentes. E não somente os crentes fazem isso, mas eles enxergam o indivíduo em partes e esquecem que o indivíduo é um todo. Quando eu estava preparando essa aula, eu lembrei do texto de Tiago, que diz que não adianta você dizer para o irmão: vá em paz, se aquente, se alimente, sendo que o irmão ali tem problemas sociais, tem problemas familiares, tem falta do pão, tem a falta do agasalho. Tem diversas teorias filosóficas e psicológicas que tratam o ser humano como um todo, sendo ele formado por partes, mas essas partes influenciando no seu todo, porque elas andam juntas. Mas na prática, não é o que acontece. E não é o que acontece porque nós às vezes nos preocupamos muito com a salvação da alma e com a vida espiritual do indivíduo, porque isso está no básico da igreja. A igreja tem que ser espiritual, a igreja é para a salvação da alma. Mas a gente esquece muitas vezes que a salvação da alma também depende do modo como nós testemunhamos para o próximo, do modo como nós apoiamos o próximo, do modo como nós praticamos a nossa fé. Então, às vezes, a gente quer a salvação da alma, mas a gente esquece de dar o testemunho para que essa pessoa seja salva. Para que eu sempre pergunto para os membros da igreja: por que alguém gostaria de vir para a sua igreja se ele olha você e ele não sente vontade nenhuma nem de ser seu amigo? Porque você não dá atenção para ele, porque você considera outras coisas mais importantes. Quer dizer, você prega a salvação da alma dele, mas quando ele vai para a igreja, é ele só e se vira. Então, muitas vezes, apesar de haver teorias filosóficas e psicológicas que tratam o ser humano como um todo, na prática, não é isso que nós fazemos. A gente cuida de uma parte e esquece do resto. Porque é bem mais fácil, né, você trazer a pessoa para a igreja, ela se converte, responde ao apelo, e aí o pastor que se vire para cuidar dela. Os líderes da igreja que se virem para cuidar daquela pessoa. Sua parte você já fez, você trouxe a pessoa para a igreja, a pessoa respondeu ao apelo. Então a gente não pode esquecer, essa dissociação entre o social e o espiritual é algo muito comum. O indivíduo se converte, mas ele traz com ele uma bagagem enorme de problemas e dificuldades, muitas vezes como resultantes da sua vida de pecado. E nós esquecemos que muitas vezes a própria conversão traz problema para o indivíduo. Porque ele tem uma vida errada, ele tem negócios escusos, ele tem hábitos pecaminosos, ele tem a oposição da família, ele tem decisões difíceis que ele tem que tomar para mudar de vida. E a gente fica naquela postura de que ele se converteu, vai tudo ser resolvido na vida dele. Não, peraí. Ele precisa de ajuda para consertar a vida, ele precisa de apoio de alguém que já tenha pelo menos passado por aquela experiência para ele poder consertar a vida depois que ele se converte. Porque, como eu disse, a própria conversão traz problema para ele. Às vezes já imaginaram um dono de banca do bicho, para ele se converter, qual o problema que ele traz para a vida dele? Ele é um criminoso, envolvido com criminosos. Ele vai ter que pagar suas dívidas, ele vai ter que devolver dinheiro. Talvez um dia ele se sinta pressionado a denunciar quem são os colegas. Ele é um contraventor. É um contraventor. É contravenção, não é? Sim, está certo. Mas de qualquer forma traz problema, porque ele tem que arrumar aquilo ali. Às vezes ele está envolvido com pessoas que são barra pesada. Às vezes está devendo dinheiro para essas pessoas.
Eu tive um colega que ele era arte finalista de uma revista pornográfica. Aí ele se converteu, era inclusive da Abril, né? Ele tentou trocar, mas a empresa não deixou, porque ele era muito bom, né? Falou, não, você é o melhor funcionário que nós temos, não vamos tirar você desse departamento. Ele falou, infelizmente eu tive que largar, era minha profissão, eu adorava a minha profissão, mas eu tive que largar, não tinha jeito, né? Não dava para coordenar uma coisa com outra. Pois é, então, esse é apenas um exemplo, mas tem muitos. Pessoas amaziadas, pessoas com... Eu conheci um sujeito, olha, vem os casos, tá? Então, vocês me perdoem, eu vou falar de casos. Conheci um sujeito que ele tinha uma loja de periféricos de computador. Carregadores, baterias, mouse, teclado. Só que a empresa dele devia dinheiro e ele tinha pedido falência. E aí ele organizou um bingo para pessoas pagarem para ele sortear as coisas da loja que estava tudo parado lá, porque ele precisava do dinheiro para pagar as dívidas. Só que ele se converteu. E aí ele ficou naquela dúvida. Continuo ou não continuo com esse bingo aqui? Com esse sorteio? Devolvo ou não devolvo o dinheiro para as pessoas que já compraram as fichinhas? E só para falar de um exemplo prosaico, porque tem uns problemas familiares que o sujeito tem que resolver. Não é só ele se converter e vir aqui. Então esse é um dos aspectos. Nós não podemos nunca esquecer que o sujeito tem a vida espiritual, mas ele também tem a vida social. A vida espiritual dele é fortalecida, é saudável, é fervorosa, à medida em que sua vida secular está em ordem. Porque quando a vida secular não está em ordem, é difícil orar, irmãos. É difícil frequentar a igreja, é difícil ler a Bíblia. No momento do desespero, você pode até ajoelhar e passar a noite em oração. Mas as preocupações enchem a cabeça. E o sujeito não consegue ter a vida espiritual fortalecida assim. Então, à medida que a vida secular é arrumada, sua vida espiritual é fortalecida. À medida que a sua vida espiritual é fortalecida, ele consegue arrumar a vida secular. Ele tem coragem, ele tem fé, ele recebe o consolo de Deus, e aí ele consegue arrumar a sua vida secular. Então, uma coisa está ligada à outra, nós não podemos nunca esquecer disso, até porque tem textos, não sei se vai dar para os irmãos verem ali, eu coloquei os textos. A vida melhora quando fazemos o bem que Deus manda. Então, vou ler aqui para os irmãos Provérbios 24. Eu gosto do livro de Provérbios em alguns aspectos, porque, por exemplo, o livro de Provérbios tem receitas para enriquecer. É Provérbios 11, 24? É 11, 24, isso. Provérbios 11, 24. Vou ler aqui na minha tradução. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. Quem dá a beber ao sedento, será descedentado. E o capítulo 12, versículo 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Então vejam, a própria palavra de Deus mostrando aqui que a vida secular tem que evoluir, a vida secular tem que melhorar, a vida social tem que melhorar. E aqui ele está dando conselhos práticos de alguém que vai obedecer aos mandamentos de Deus. Mas lá em Filipenses 4, não vamos ler, irmãos, só vou dar um contexto aqui, porque Filipenses 4, de 14 a 18, e 1 Coríntios 16, de 1 a 3, é o apóstolo Paulo para os filipenses, agradecendo a oferta que eles mandaram para os crentes de Jerusalém. E 1 Coríntios 16, de 1 a 3, é ele recomendando os coríntios para que eles arrumassem as ofertas, para que quando ele chegasse lá ele não passasse vergonha. Porque ele falou para todo mundo que os coríntios eram generosos e que eles iam dar oferta. Então ele manda, olha, quando eu chegar aí, esteja tudo pronto para quando eu levar, para que não aconteça nenhum problema. Então, esses dois textos mostrando a preocupação de Paulo e das igrejas com quem Paulo tinha relações em ajudar socialmente outros crentes. Então veja, é importante a parte espiritual, mas é importante também cuidar da parte social. Devemos sempre então lembrar que o ser humano é um todo.
No desafio de se importar, eu falei então de não dissociar o espiritual do social, não dissociar o ser humano, ele é um todo. O outro desafio é conhecer o contexto do ser humano, é olhar ao seu redor. Então, no mesmo sentido de não ignorar que o ser humano é um todo, nós também não devemos lembrar o local onde a igreja está. Esse local deve ser considerado nos seus aspectos socioeconômicos, nos seus aspectos, nas opções de lazer, na infraestrutura, nos problemas, os agentes envolvidos tanto nos problemas quanto nas ações para a resolução do problema. A igreja local tem que conhecer o seu contexto. Porque o que acontece, por que isso seria um desafio, né? Vocês podem falar, bom, que óbvio, pastor. Mas por que é um desafio? Porque o que acontece é que nós nos acostumamos com a rotina da igreja e nós deixamos passar desapercebida a situação do bairro em que a igreja está. Então eu vou citar 2 exemplos de conhecimento que a igreja local tem que ter do seu bairro ou da sua região. Congregação Bautista Hispânica em Bom Retiro, pastor Jonathan Ramírez. É uma divisão da Igreja Batista do Bom Retiro, aqui no centro, em que eles cuidam dos hispânicos do Bom Retiro. Bom, quem conhece aquela região ali da José Paulino, a Estação da Luz, aquela região ali, tem muito coreano, tem muito boliviano, tem muito peruano, tem muito venezuelano. Hoje eu já não sei mais como está, porque há alguns anos eu não vou para lá. Andar por ali, né? Eu fui na Igreja Batista do Bom Retiro, mas eu não andei pelo bairro. Eu morei lá no bairro durante uma boa parte da minha adolescência. E essa igreja surgiu justamente da necessidade de atender às demandas que esse povo que estava se convertendo tinha. Quais são as demandas deles? Muitos deles estavam em estado de escravidão no trabalho. Porque eles vêm lá dos seus países, ali já era muito forte na década de 80, a comunidade hispânica, e eles não tinham outro emprego. Então eles foram para as confecções. E nas confecções ali, eles são tratados como escravos. Por quê? Eles não têm documentação. Eles não têm comprovante de residência. A moeda brasileira é muito mais forte que a moeda dos outros países latino-americanos e, portanto, eles ganham uma miséria, mas o que eles ganham é mais do que eles tinham lá. Eles vêm aqui porque o serviço público os atende, mas aí tem uma outra dificuldade, que eles não têm documentação. O pessoal fala do SUS aqui, do serviço público do Brasil, mas o serviço público do Brasil é o melhor da América do Sul. E eles recebem atendimento, mas muitos deles encontram dificuldade em não ter documento para apresentar ali, para fazer a carteirinha do SUS, do Bom Retiro. Então resolveram criar um trabalho específico para eles. Foi quando surgiu essa congregação batista hispânica, com o pastor Jonathan Ramírez lá. E essa igreja, então, além da parte espiritual, ela cuida de dar esse apoio para essas famílias que necessitam regularizar a sua situação e que muitos necessitam fugir dessa situação de trabalho escravo. Para os irmãos terem uma ideia, a situação deles é tão precária que uma certa vez, na rua que a gente morava ali, nós morávamos no sobrado. Na parte de cima nós morávamos, na parte de baixo morava uma família boliviana. Essa família boliviana tinha parentes bolivianos em outra casa na mesma rua. Só que essa casa vivia fechada, porque eles tinham medo de que a imigração viesse atrás deles. E aí, uma vez, eles pediram socorro para o meu pai. Quando meu pai foi lá, o que tinha acontecido? No meio da sala, no meio da sujeira, eles quase não tinham móveis. No meio da sujeira que estava na sala, o filho caçula deles, 3, 4 aninhos, estava brincando com um rato e foi mordido pelo rato. E meu pai teve que socorrê-los porque eles não tinham documentação para serem atendidos no posto de saúde. Para vocês verem como é a situação deles ali. É claro que de lá para cá muita coisa mudou. ONGs têm trabalhado nesse sentido, o acesso deles é mais fácil. Mas eu lembro que até
Em 2007, que eu trabalhava numa escola pública, eu peguei o seguinte caso que eu tive que resolver. Tinha uma boliviana que estava ali tendo aula, mas a documentação da escola dela lá da Bolívia não veio para o Brasil. Eu não podia comprovar no sistema que ela tinha passado da 7ª para a 8ª série. Ela repetiu 3 anos a 7ª série porque não vinha essa documentação. E eu não podia passá-la de ano. Terrível isso. E ela foi crescendo e crescendo e crescendo, ficou uma moça alta com as criancinhas de 7 anos, da 7ª série. Problemas que temos que observar. Aqueles irmãos ali da Igreja Batista Bom Retiro estavam passando por isso. O segundo exemplo é da Igreja Batista Beit Shalom, também ali no Bom Retiro, por causa da comunidade judaica, do pastor Mário Najmanovich. Nós o ajudamos ali durante um certo tempo, e o surgimento da igreja foi por causa dos judeus que estavam se convertendo. Que aí ele se convertiu, o que acontecia? É expulso de suas famílias, porque se convertiam ao cristianismo. Perdia o emprego. Veja, então eu estou dando um exemplo lá de baixo, né, daqueles da camada mais pobre, e da camada mais rica tem outros problemas. Eles foram expulsos, perderam o emprego, muitos perderam negócios, porque se convertiam. E essa igreja surgiu para dar apoio para aquele povo ali. Então, observar os arredores é importante para que a gente perceba o que precisa ser feito. E tem um exemplo bíblico disso, de alguém que observou o seu arredor e viu o que estava acontecendo e se importou com aquelas pessoas. Então vamos lá para Marcos, capítulo 8. Os irmãos conhecem a segunda multiplicação de pães e peixes. Então vamos lá. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Olha só, Jesus se importando com a situação daquele povo, de onde eles tinham vindo e como estavam naquele momento. Quer melhor exemplo do que esse, que a gente tem que se importar com aquilo que está acontecendo à nossa volta? Bom, então esse é o desafio de se importar. Mas também tem o desafio de se envolver. Não é só se importar com a situação, você tem que se envolver. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que interagir. E a interação é muito mais do que você simplesmente olhar e se informar sobre a situação. E muitas questões envolvem, atrapalham o envolvimento. Às vezes questões particulares, às vezes questões individuais. Particular da igreja como uma organização, particular do indivíduo, e outras são coisas coletivas que nos atrapalham. Por exemplo, o tempo disponível. O tempo disponível que nós temos para nos envolver com essas pessoas. É um grande desafio que nós temos que vencer. Porque pode parecer bem prosaico, mas a questão é bem simples. Muitas vezes, na correria das nossas vidas, por causa dos nossos compromissos profissionais, por causa dos compromissos familiares, até mesmo os compromissos com a igreja, a gente não usa o nosso tempo para atender as pessoas. Por isso é bom, muitas vezes, que a igreja tenha os presbíteros, tenha os diáconos, tenha outros pastores livres, porque na correria da programação da igreja, a gente às vezes não tem tempo de ir atrás. Não tem tempo de se envolver com a pessoa, de conversar com a pessoa. Hoje está bem mais fácil, porque você pega o WhatsApp, manda o WhatsApp e se comunica com as pessoas durante a semana. Mas é importante que se faça isso, que você deixe, por exemplo, alguns compromissos, ou que você reajuste a sua agenda, porque você tenha tempo de conversar com o visitante que veio para a igreja, ou com os irmãos da igreja. Então, o exemplo que eu sempre uso é aquele do novo convertido após o culto à noite. Porque no culto à noite, em geral, é feito o apelo evangelístico, e aí muita gente se converte. Mas já aconteceu comigo de o sujeito se converter no meio da pregação, ser tocado ali pelo Santo Espírito, começar a chorar desesperadamente. E o que acontece em geral é que todo mundo olha para mim, vendo o que eu vou fazer. Muitos querem que eu tire o sujeito do culto.
para não atrapalhar o culto. Outros querem que eu sente ali, dê apoio e faça o cara parar de chorar, ou a mulher parar de chorar, enfim. Mas quem está disposto a ficar 2, 3 horas depois do culto à noite com aquela pessoa, orientando, aconselhando, orando com ela? Ela acabou de se converter, ela não sabe nem o que ela está fazendo direito. Mas não, eu tenho que, o exemplo que eu sempre dava quando isso estava na mão, né? Eu tenho que assistir os gols do Fantástico. Vai passar os gols do Fantástico, tem que ir logo para casa. Vai ter mesa redonda, futebol é debate, não posso perder, o Corinthians ganhou, então vamos ter que chegar logo em casa para ver os gols. Isso se, né, não faltou no culto para assistir o jogo. Mas tem a janta para fazer, tem a escola no dia seguinte, que tem que dormir cedo para acordar cedo, tem coisas do trabalho para fazer, para entregar no dia seguinte. Quem está disposto a perder 2, 3 horas depois do culto à noite com aquela pessoa que se converteu ali? Então a questão do tempo é um grande desafio. Por quê? Porque eu não vou negar que nós temos nossas obrigações, nós temos nossos compromissos. E nós temos pessoas que vão nos cobrar essas coisas. Mas esse tempo também se estende durante o dia, durante a semana. E é fato que é uma dificuldade palpável e até justificável. Porque nós também temos que honrar nossos compromissos. Só que isso ocupa a nossa mente ao ponto de nós não conseguirmos prestar atenção à necessidade dos outros. Então é um grande desafio individual e como igreja. Quando a igreja se organiza para elaborar um trabalho para que esse atendimento possa ser feito, ótimo. Mas muitas vezes você tem que dispor do seu tempo individual. Porque isso acontece durante a semana. A pessoa te liga procurando conselho, procurando ajuda, e você tem que dispor de tempo para ela. Vai ter que largar a mão de algumas coisas, vai ter que ajustar a agenda. Em relação também ao atendimento, de envolver-se com a pessoa, uma outra dificuldade é o desconhecimento do que se deve ou do que se pode fazer. E são 2 fatores aqui, porque muitas vezes nós estamos até informados sobre o contexto da pessoa, mas nós não temos ideia da burocracia ou das leis que envolvem fazer um trabalho social. Nós também às vezes desconhecemos o modo de lidar, as técnicas necessárias para resolver determinadas situações. E por outro lado, às vezes, mesmo sabendo como lidar com o problema que aparece, falta coragem, falta desprendimento para agir. Por isso que muitos nem se aventuram, né? Esse é o exemplo do bêbado que entra na igreja e que as pessoas ficam esperando que o pastor tome uma atitude, ou que algum líder tome uma atitude com o bêbado que entra na igreja. Bom, nos meus anos de experiência, que não são muitos, né, eu percebi que não adianta você fazer o bêbado prestar atenção na pregação. O pastor não vai conseguir atingir o bêbado com a pregação. Por quê? Se o cara está naquela situação de realmente estar bêbado, ele não vai lembrar nada do que o pastor pregou. E naquele momento a cabeça dele está tão desparafusada, vamos dizer assim, que ele não está conseguindo nem fazer as ligações com as aplicações. Aquilo não vai tocar no coração dele, a não ser que o Espírito Santo ali faça um milagre e tenha uma ação miraculosa. Mas se correr tudo normalmente, como acontece, ele vai sair dali e não vai nem lembrar. O que deve ser feito? Alguém tem que pegar esse sujeito, levar ele para uma sala da igreja, dar um café para ele, café forte, às vezes é necessário enfiar a cabeça dele debaixo do chuveiro, e aí conversa com ele. Mas não adianta tentar explicar teologia para ele ali. Tem que conversar, tem que ver as necessidades dele. Eu fiz isso uma vez e eu lembro que o rapaz, depois durante a semana toda, entrou em contato comigo, que aí ele estava sóbrio, mas ele lembrava de mim, do que eu tinha feito. Então eu entreguei folheto para ele, expliquei algumas coisas, orei com ele, convidei ele para o culto durante a semana. Ele veio no culto durante a semana. Durante o culto da semana, que era um culto mais doutrinário, eu tive mais tempo para explicar algumas coisas para ele. Ele veio mais cedo, alguns dias na igreja, durante aquela semana, que tinha culto todos os dias lá.
E eu pude conversar particularmente com ele. Então foi uma coisa que não foi resolvida ali no culto à noite. Uma coisa que no culto à noite eu cuidei da situação social dele, da situação atual. Durante a semana é que eu fiz o evangelismo com ele. Então muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E existe, irmãos, uma série enorme de burocracia. Para tratar de usuário de drogas, por exemplo, é muito complicado. Conheço o pastor Joaquim Carlos Herrera, que faz um grande trabalho com usuários de drogas ali na Zona Leste. E ele sempre me disse o seguinte: olha, as pessoas trazem usuários de drogas aqui para o centro de recuperação, mas estão dispostas a assumir? Porque tem que ir lá, preencher um documento, assinar, tem que trazer a roupa, tem que fazer visita. Se não tiver gente que possa fazer isso, nem aceitam o usuário de drogas lá. Tem que ter alguém que se responsabilize por ele. E é por isso que muitos deles nem ficam ali, porque alguns são trazidos compulsoriamente pela família e a família abandona lá. Então não é só uma questão de você ir lá e chegar e fazer, no poder do Espírito Santo eu vou fazer aqui. Ainda que o Espírito Santo faça muita coisa, nos capacite para muitas coisas. Mas se as coisas acontecerem do modo natural, sem milagres do Espírito Santo, você tem que vencer essa burocracia toda. Então um desafio é a gente conhecer o que tem que ser feito, tanto no sentido da burocracia, quanto no sentido das técnicas a serem usadas. Como resolve isso? Isso se resolve através de informação, através de estudo, através de alguém dentro da igreja ensinando as pessoas a como fazer. Tem que ter isso. Também, o que nos impede muitas vezes de nos envolvermos, de interagirmos, é a falta de estrutura. A falta de estrutura, às vezes, nos impede até de pensar em começar em alguma coisa. A gente pode até saber o que fazer, mas precisa de uma estrutura para que nós ajudemos. E aqui eu falo de espaço físico, de organização, do chamado staff, né, o apoio das pessoas que trabalham por trás das cortinas. E até montar a estrutura, às vezes a gente deixa de ajudar muita gente. Uma vez eu participei da montagem de uma IBF e eu estava com sonhos megalomaníacos. Eu queria encher a igreja de criança. Perto da igreja tinha uma favela ali e vários irmãos tinham carros. Eu falei, vamos buscar essas crianças, vamos trazer. E enquanto isso a gente estava planejando, o que nós vamos fazer nessa IBF? Vamos fazer isso e aquilo outro. Não, peraí, não tem dinheiro. E toda a argumentação que as pessoas iam me colocando, eu ia dando uma resposta. Vamos pedir ajuda a tal fulano. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos conversar com o tal fulano que pode nos ajudar nesse ponto. Eu consegui muitas coisas ali. E olha que eu era conhecido por ser muito pessimista, mas eu estava afim de fazer aquele trabalho. E aí eu consegui muitas coisas, então o pessoal rebatia, não tem dinheiro, não tem isso, aquilo, e eu ia respondendo tudo e resolvendo tudo. Até que chegou uma que eu não sabia responder. Alguém, depois de algumas horas de discussão sobre o planejamento, alguém virou e falou, mas escuta, se a gente trouxer mesmo esse monte de criança para cá, como é que a gente vai atender depois? Não tem sala de escola bíblica para eles. Não tem professor de escola bíblica para eles. O que a gente vai fazer com eles? Aí eu olhei para a pessoa e eu não sabia o que responder, porque realmente não tinha professor de escola bíblica, realmente não tinha sala de escola bíblica, realmente não tinha cadeira para as crianças sentarem se elas continuassem a frequentar a igreja. A única coisa que eu pude falar é, bom, mas de que adianta também a gente ter a estrutura, ter as cadeiras, ter as salas, e não tem ninguém? Se vier, a gente dá um jeito, nem que a gente junte todas as crianças no tempo e faça uma escola bíblica única para todas as crianças. Porque essa pessoa, ela tinha aceitado as minhas ideias até aquele momento, mas ela pensou depois, tá bom, a gente faz a EBF, durante a EBF a gente resolve, mas e depois da EBF? A gente não tem estrutura para continuar depois. Então, muitas vezes, a falta de estrutura desanima, nos impede de interagirmos com as pessoas.
E isso estou falando no caso dessa IBF, mas às vezes a gente não tem acesso ao tratamento psicológico para pessoas que precisam. Às vezes a gente não tem dinheiro para ajudar pessoas com necessidades financeiras. Então a gente nem pensa em ajudar. É um grande desafio mesmo você exercer a sua fé ali, dizendo, não, Deus vai prover. Nós estamos cuidando da parte espiritual, que é a salvação das almas, a estrutura, Deus vai prover. E, irmãos, infelizmente, ou felizmente, vamos dizer assim, é a única coisa que a gente pode dizer quando a gente não tem uma estrutura pronta. Se tivermos a estrutura pronta, ótimo, a gente tem muitas ideias, podemos fazer muitas coisas. Mas quando não tem, é fé. É o do joelho no chão, é a oração, e Deus vai prover os recursos para fazer. Porque o mais importante que é a salvação da alma fizemos. Não podemos deixar de nos preocupar com a continuidade do atendimento às pessoas. Com a falta de estrutura, também a falta de recursos, é óbvio, né? Financeiros, de recursos materiais, de recursos humanos, de recursos técnicos. É algo que na cabeça das pessoas, dentro de uma igreja, influencia muito para que as pessoas não façam o que deve ser feito. Trabalhando, por exemplo, na empresa Júnior da Unisul, fui lá presidente da empresa Júnior. Primeiro eu comecei lá como gerente de RH, que era o meu curso de psicologia. Aí depois eu cheguei a presidente da empresa Júnior. E uma coisa que me deixava muito frustrado ali, desde que eu comecei no RH lá, é que você tinha um monte de projetos em mente para fazer. Nós conhecíamos o local onde a empresa Júnior estava, conhecíamos o público-alvo, conhecíamos as demandas, tínhamos a estrutura, tínhamos o acesso aos alunos, né? Porque a empresa Júnior funciona assim, você tem que contratar os alunos da faculdade para que eles desenvolvam projetos, para que nos projetos eles possam ter experiência prática do seu curso. E nós tínhamos muitos projetos e muitas empresas pedindo para que nós realizássemos projetos para eles. Mas eu não tinha recurso humano. E eu não tinha recurso humano por quê? Porque a única coisa que a gente poderia oferecer antes do projeto finalizado, antes do projeto aplicado, era 50% de desconto na bolsa da universidade. Era o único recurso que a gente podia oferecer para o aluno. A gente fazia uma propaganda. Não, você vai ter experiência, vai acrescentar no seu currículo, vai te dar créditos no curso, você vai ter os 50% de bolsa, que era o que realmente atraía, né? Ninguém está ligado nesse negócio de experiência no currículo. Só que muitos projetos não chegavam até o final. Não chegavam até o final por quê? Porque o sujeito tinha que pagar a faculdade. E para pagar a faculdade ele tinha que trabalhar. E para trabalhar, ele gastava mais horas no trabalho do que no projeto da empresa Júnior. Então o projeto acabava saindo muitas vezes mal feito. Teve uma vez que nós tivemos que pagar uma indenização para uma empresa. Quer dizer, não é que a gente tem que pagar indenização, a gente teve que devolver o dinheiro para a empresa porque o projeto não foi finalizado. Por quê? Porque faltava recursos humanos, e faltava recursos humanos porque faltava recurso financeiro para a gente oferecer para os alunos trabalharem com todo afinco no projeto. Então isso é uma coisa que realmente me frustrava ali, e como pastor muitas vezes me frustrou também, porque a falta de recursos às vezes nos impede de atendermos as pessoas como nós queremos. E aí vem um outro grande desafio, tanto individual quanto coletivo, que são as próprias idiosincrasias dos indivíduos. Aquela mesma pessoa que me levantou que a igreja não tinha estrutura para atender as crianças depois da IBF, ela também me levantou a questão da falta de recursos para ajudar as pessoas. Não adianta pensar grande se a igreja não tem recurso. Mas naquele caso não adiantava nem pensar médio, porque a igreja não tinha recurso nem para o médico. Então, mas esse é um aspecto que depende da transformação dos corações. Não adianta termos estrutura e recursos se as pessoas não estão dispostas ou não entendem o que deve ser feito. Por isso que eu disse que é importante, primeiro ponto, não dissociarmos o social do espiritual. A salvação da alma é importantíssima, é o objetivo principal. Mas o sujeito que se converte tem necessidades, tem problemas. Só que a idiosincrasia dos indivíduos às vezes atrapalha. Preconceitos,
medos, escrúpulos. Eu conheci o pastor Joãozinho, que cuidava no começo da Cristolândia. E ele foi lá na Faculdade Teológica de São Paulo e ele começou a relatar algumas experiências dele. E ele disse então que ele chamou alguns seminaristas da faculdade para irem trabalhar lá na Cristolândia com ele. E ele chegou lá para evangelizar, entrou numa daqueles cortiços que tem lá no centro, cheio de hispânicos, e entrou num quarto onde tinha 3 famílias morando ali. 3 famílias com o mesmo banheiro, com a mesma pia, com o mesmo fogão, com os mesmos pratos e talheres. E 3 famílias assim, eram 4, 5 crianças para cada um. E o único copo de vidro que eles tinham ali para beber alguma coisa, porque as crianças quebraram os outros copos de vidro. E eles não ganhavam o suficiente para comprar novos. Ele chegou lá, ofereceram uma bebida que é um chá, que os bolivianos costumam tomar, que tomam gelado aquele chá. Mas só tinha aquele copo. E aquele copo passou de boca em boca ali. Quando ele chegou um seminarista que não teve coragem de tomar aquele copo. O pastor Joãozinho tinha traquejo com aquela situação, lidou com a situação tudo, ninguém percebeu nem nada, mas depois ele foi falar com o seminarista: olha, lá tinha hepatite A, B e C. Naquele lugar ali, hepatite A, B e C, tudo que você tivesse de tite ali, de it, né, de inflamação ali, você podia pegar. Mas se você tiver medo de tomar o chá que eles te oferecem, o café que eles te oferecem, a água que eles te oferecem, você nunca vai entrar no coração deles. Você nunca vai atingir o coração deles. Foi uma preocupação certa com deles. Mas uma vez aconteceu comigo, e isso foi grave, que nós estávamos oferecendo cesta básica para uma família que morava numa favela. Nós ajudamos durante alguns meses. Foi um sacrifício, irmãos, fazer com que a igreja juntasse aquelas cestas básicas. Tinha irmão que falava: não, eu não tenho isso daqui, porque isso aqui foi a minha compra do mês, ela está certinha até o mês. Então a irmã não deu. Eu tive que dar do meu bolso para cobrir o que aquela irmã iria dar. Mas a gente começou, depois de todo o sacrifício, começamos a entregar regularmente a cesta básica para as famílias, descobrimos que a mulher estava vendendo a cesta básica. Muito comum isso. E quando a gente dá roupas às vezes de qualidade. Uma vez eu tinha uma calça M-Officer, quem lembra da M-Officer? Tinha uma calça jeans M-Officer que eu tinha comprado com o meu salário e já não me servia mais, eu doei. Estava muito nova, naquela época eu tinha emagrecido muito mesmo, que eu estava fazendo musculação, a calça ficou larga, então eu doei. A pessoa que recebeu aquela calça vendeu a calça, porque era uma calça M-Officer quase nova. Quando descobrimos isso, surgiu uma discussão na igreja que muita gente não queria mais que ajudasse aquela família. Muita gente não queria que ajudasse mais ninguém. Que aí veio o preconceito das pessoas, achando que todo mundo vai ser igual àqueles lá, e não tiveram compaixão das crianças que precisavam de comida, porque ela não vendia toda a cesta básica, ela dava comida para seus filhos e o resto que ela não usava, ela vendia. Então, é complicado do mesmo jeito, mas as pessoas deixaram de ter compaixão com os filhos da pessoa porque a pessoa cometeu um erro. Então, preconceitos, medos, escrúpulos são coisas que realmente atrapalham o indivíduo, e o indivíduo tem o desafio de superar isso para poder ajudar o próximo. Isso acontece às vezes até na relação de irmão com irmão da igreja. Preconceitos, escrúpulos. Pus aqui um exemplo, porque eu não gosto nunca de deixar de fora a Bíblia. Eu estou falando das minhas experiências, mas tem os textos bíblicos que tratam disso. Romanos 3, 14 e 15 está falando exatamente de uma parte desses escrúpulos. Que Paulo está falando lá para a igreja dos romanos, que tinha um sério problema de preconceito,
né? Eles tinham preconceito dos judeus cristãos para os gentios cristãos e tinham preconceito dos gentios cristãos para os judeus cristãos. Então, Romanos 3, 14 e 15. Acho que não é isso. Capítulo. Não vou ler todos, então vou só dizer. Romanos 3, Paulo está falando que o judeu não é exceção, que a justificação é pela fé. No capítulo 14, eu entendi que era um versículo, não, capítulo 3, capítulo 14, Paulo fala da tolerância para com os fracos na fé, a liberdade e a caridade. E no capítulo 15, altruísmo dos judeus para com os gentios, dos gentios para com os judeus. Para que eles largassem seus preconceitos e seus escrúpulos de uns para com os outros. Ora, isso acontecia dentro de uma igreja. Então, aqui na Bíblia, um exemplo desses problemas acontecendo, e Paulo está falando, vocês têm que deixar isso de lado. Vocês têm que ter tolerância para com o fraco na fé. Tinha que ter tolerância para aquela senhora que estava vendendo os mantimentos, porque ela tinha filhos que precisavam de comida. E se ela cometeu aquele erro, é porque ela não era salva, ela precisava da salvação também. Então, por pior que tenha sido o ato dela, nós não poderíamos deixar de ajudá-la. E nem poderíamos generalizar o caso dela, estendendo aos outros e deixando de ajudar outros, porque uma vez aconteceu aquilo. E 1 Coríntios 8 e 10, capítulo 8, e depois do capítulo 10, do 14 ao 33, também o apóstolo Paulo falando dos preconceitos e dos medos e dos escrúpulos que os coríntios tinham uns para com os outros ali. Estamos finalizando, irmãos. Calma. Então, nós temos o desafio de nos importarmos, temos o desafio de interagir, ou seja, de nos envolvermos com essas situações, mas não adianta ficar nisso e não agir. O desafio, de fato, é agir. O desafio, de fato, é dispor alguma coisa. O meu pai, ele costumava andar muito a pé para ir para a igreja. A gente morava em Guarulhos, ele ia a pé de Guarulhos até ali, para Cruzeiro do Sul, que é ali perto de Cumbica. É naquela região da Zona Leste que é perto de Cumbica. E uma vez, ele andava a pé porque ele precisava, porque ele gostava, mas uma vez, e ele não levava dinheiro, porque ele achava que não ia precisar do dinheiro. Mas uma vez ele encontrou uma prima minha que estava andando ali por aquela avenida. Tem uma avenida ali que faz a ligação entre São Paulo e Cumbica. Ele estava andando por aquela avenida e encontrou uma prima minha que morava lá em Cumbica e que estava andando a pé por ali. 6 horas da noite já estava começando a ficar escuro. Ele a cumprimentou, eles conversaram um pouquinho, depois cada um seguiu o seu caminho. Ele foi numa direção para a Zona Leste, ela foi na direção de Cumbica. Ele foi o caminho todo se perguntando, por que será que ela estava andando a pé? Será que faltou dinheiro? Será que ela perdeu o cartão? Será que acabou o dinheiro que ela tinha no cartão dela para ela tomar o ônibus? Por que será que ela está andando a pé por aqui, numa região onde só tem indústria, onde só tem garagem, onde só tem fábrica ali? A partir dali, ele nunca mais andou sem dinheiro no bolso para ajudar as pessoas. Ele se importou com a situação dela, ele interagiu com ela, mas ele tomou uma atitude. E algumas vezes ele pode ajudar pessoas com o dinheiro que ele estava. Porque ele tomou a atitude de mudar o seu jeito. Ele não andava com dinheiro, ele passou a andar com dinheiro no bolso ali, para caso ele encontrasse alguém que precisasse, ele ajudasse. Eu costumo fazer o seguinte, o pastor Reinaldo já presenciou isso uma vez. No meu carro sempre tem um pacote de bolacha e um folheto. Porque eu não dou dinheiro no farol. Mas se eu vejo que a pessoa está com fome, se é uma criança pedindo ajuda, se é uma pessoa idosa pedindo ajuda, está lá, pacote de bolacha para a pessoa comer e um folheto para ouvir. É o meu jeito de tomar uma atitude e ajudar. Porque o nosso desafio é sairmos do nosso conforto de igreja, de cristãos já salvos, seguros na fé, fortalecidos, confiantes em Deus e ajudarmos aqueles que têm dúvida, ajudarmos aqueles que precisam da salvação. Tiago 4,17, 1 Pedro 2,15
15 e 3,17 é que falam disso. Acho que 4,17 todos conhecem, aquele texto que eu falei do dar o pão para aquele irmão que tem a necessidade. 1 Pedro 2, 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem. 1 Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Assim, Tiago 4,17 fala que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então veja, o nosso desafio é que se nós temos condições de ajudar, temos que ajudar. Muitas vezes nós vamos estar naquela situação de Tiago de Pedro e João no templo. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. O que você tem que dar. Aquele sujeito foi curado e ele estava pedindo dinheiro para comer. Pedro e João não tinham dinheiro para dar para ele comer. Mas eles puderam dar algo melhor, que foi a cura do problema dele e a salvação. Bom, a salvação, para ofertar, nós já temos. É nossa obrigação pregar o Evangelho para que as almas sejam salvas. Mas e o resto? Dentro das nossas condições, nós vamos fazer o que temos condições. Mas é que está o desafio, é que você se mexa para que você tenha mais condições. Como o apóstolo Paulo diz, que nós temos que trabalhar para termos com o que repartir. Não é só você ficar na sua situação, não. O que eu tenho eu vou te dar. Então, o desafio social da igreja é que a igreja tem que trabalhar para, primeiro, se importar com a situação das pessoas. Não é só a parte espiritual, tem que se importar com a pessoa. Tem que interagir com a pessoa. E tem que deixar de lado as suas idiosincrasias, porque tem que se levantar e agir. Se não tem, trabalhe para que... Se não tem estrutura, trabalhe para que tenha estrutura. Se não tem recursos, trabalhe para buscar recursos. Se não tem tempo, administre o seu tempo para que tenha mais tempo. Se tem medo, o único jeito de vencer o medo é pregando. É indo fazer, né? Eu falei pregando porque eu tenho medo de pregar. Até hoje eu fico, mesmo depois de 20 anos pregando, as minhas pernas tremem ainda para falar na frente. Porque eu sou tímido a um nível que os irmãos, assim, nível de procurar psiquiatra. Ainda, graças a Deus eu tenho uma psicóloga de graça em casa. Mas esse é meu nível de timidez. Mas qual é o jeito de vencer o medo? É só enfrentando. As outras coisas, tem a palavra de Deus para nos ensinar, tem a oração para buscar a Deus e ter fé, ter confiança. Lembrando sempre que Deus vai prover aquilo de que nós temos falta. Amém? Amém. Espero que todos tenham entendido, não tenha falado demais, e agradeço a oportunidade aos irmãos.